dos campos para a rede. Hoje a gente tem a honra de entrevistar Eliel, jogador de futebol, que vai contar aí um pouco de sua história, sua trajetória no futebol. Eliel, é um prazer ter você aqui no canal dos Campos para a Rede. Seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar participando. Vamos bater um papo aí bem legal. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Maravilha. Eliel, me diga uma coisa, você é da capital, porque você começou, você despontou no futebol brasileiro para o São Paulo. Você é da capital ou você é do interior? E como foi a tua chegada na base do São Paulo? Então, Roberto, eu sou da capital, eu sou paulistano. Eu cheguei no São Paulo no infantil, com 14 anos de idade, onde tive um convite através de um amigo aqui da cidade mesmo, para mim fazer um teste no São Paulo. E é onde, graças a Deus, eu fiz esse teste e já comecei já no time já do infantil. Nós conquistamos todos os títulos nas categorias de base. E graças a Deus eu pego no profissional. Certo. Você não foi aquele jogador que a gente vê muito no futebol brasileiro. Ah, foi reprovado, fiz um teste, não deu certo, fui para outro clube. Não, você já começou no São Paulo e seguiu no São Paulo, é isso? Não, eu tive no Palmeiras uma semana antes. Tive no Palmeiras uma semana antes, aonde eu acabei pegando um ônibus errado, né? Da categoria acima, onde tinha Edu Manga, Caçapa, era o time do pessoal do Palmeiras que depois veio despontar no profissional, o Edu Manga até a seleção brasileira. E eu era infantil na época, entrei no ônibus dos juniores e acabei sendo reprovado, lógico, muito pequenininho, muito fora do padrão que estava naquela equipe de juniores. E na semana seguinte eu fui para São Paulo. Certo. O pessoal está começando a interagir. O Maicon Bennett diz aqui um abraço ao grande jogador Eliel. Seja bem-vindo, Maicon. O Celso Sabino Um também, que abraço. vai estar. Celso Sabino foi jogador, é treinador, brevemente vai estar conosco. E também está passando aqui, fala que você fazia muitos gols. Você está me ouvindo bem? O som tá bom? Tá Tá tranquilo? bom, tá Tá bom. Tá, tô aqui ou ouvindo tá bem. picotando? Certo. Aí você chegou, já começou no São Paulo. Na sua carreira, quem foi ou quais foram as pessoas que te incentivaram para ser jogador? É um treinador, alguém da sua família? Vai que você tem talento, você tem jeito, segue nisso aí que você vai se dar bem. A minha família teve grandes influências, né? Até então não teve jogador profissional, mas meu pai, meus irmãos, tudo me apoiaram bastante. 14 anos de idade era uma idade bem difícil, né? Onde eu também sou um rapaz da periferia, né? Então tinha aquele negócio de trabalhar, de ajudar a família, tudo, e meu pai apostou e falou, não, vai lá que aqui eu tomo conta, pode ir. Então me deu bastante confiança. E também até mesmo os colegas, né? Os colegas que já acompanhava já jogando nos campinhos, na rua. Então, sempre tive essa motivação e era também uma coisa que eu sempre quis, né? É a única coisa que eu fiz na vida, nunca trabalhei assim, ser registrada. E sempre joguei futebol, foi a minha carreira profissional. E graças a Deus, o pouco que eu fiz, para mim é muito. Agradeço a Deus todos os dias, das oportunidades que Ele me deu, dos clubes que eu passei, as amizades que eu tenho até hoje, graças a Deus. Isso para mim é que vale. Certo. Aí você fez as categorias de base, subiu para o time do São Paulo num timaço, né? Com Raí, com grandes jogadores. E Sim. eu vi lá em alguns posts que você trabalhou com Tele Santana, né? Chegou a trabalhar com Tele Santana. Como é que foi a tua história no São Paulo profissional, com esse time recheado de craques e tendo o mestre Tele lá como no comando? É verdade, Roberto. Quem me subiu profissional realmente foi o Cilinho. O Cilinho que me subiu profissional. Outro cara Já- sensacional, né? Com certeza, fantástico. Treinador. Esse não era treinador, esse era técnico de futebol mesmo. Isso eu falo com muita garantia, porque tecnicamente era um baita de um técnico, né? E eu subi com ele, disputei a Taça São Paulo em 88. Em 88 ele já subiu eu, mais uma rapaziada toda lá que estava na Taça São Paulo, profissional, onde já estava com o time formado, né? Que era um baita de um time que o Silvinho tinha, né? Silas, Careca, Pita, esse time todo aí. E aí eu fui emprestado em 89, voltei em 90, quando saiu Carlos Alberto Silva, que era o treinador do São Paulo. São Paulo estava muito mal no Campeonato Paulista.
E dizem até que o São Paulo foi rebaixado aquele ano, mas não foi, porque se fosse rebaixado, em 91 seria campeão paulista da primeira divisão, né? Mas aí o Tele chegou com a saída do Carlos Alberto Silva e me deu a oportunidade. O São Paulo estava em penúltimo colocado no Brasileiro e, graças a Deus, ali eu pude ajudar e a partir dali nós chegamos até a final, nós fomos vice-campeão brasileiro com o Corinthians, contra o Corinthians. Certo. E aí você vem, depois do São Paulo, você vem para o Botafogo, se eu não me engano, né? Do São Paulo você vem direto para o Botafogo ou você vai para outro clube? Não, do São Paulo eu fui para o Japão em 91, 92. Em 92 eu voltei para São Paulo, então nós somos vice-campeão brasileiro em 90, campeão brasileiro em 91 e campeão paulista em 92, quando eu voltei do Japão. Quando terminou 92, que eu vi que eu estava muito sem espaço, o time do Tele estava formado já, eu pedi a minha saída, onde apareceu o Botafogo, que eu tenho um grande amor por esse clube também, me pagou certinho, me trataram muito bem, fiz grandes amizades lá. Então, para mim foi muito importante a minha ida para o Botafogo também. E no Botafogo, o Eliel, Botafogo campeão da Comebol, o único título sul-americano do Botafogo, campeão no Maracanã. Nos conta aí um pouquinho dessa vivência no Botafogo, desse título do Botafogo, da tua história aqui com o glorioso Carioca. Foi uma história bem bacana, né? Eu tinha proposta para voltar para o Japão de novo, onde eu recusei essa proposta, devido também ao meu filho estava muito pequenininho ainda, né? Então veio o Botafogo, veio outros clubes. Eu sabia das condições do Botafogo, que o meu Pinheiro tinha saído, da dificuldade que eu ia encontrar lá. Mas foi um clube que tratou tudo comigo, corresponderam, me pagaram tudo. A única coisa que não pagaram, não só para mim quanto para todos, foi a premiação, né, da Conmebol. Mas em termos de salários, luvas, tudo, eles foram corretos comigo. E eu fiz grandes amizades, né? Eu cheguei lá no começo do ano, de 93. Nós fizemos uma pré-temporada em Maricá, com o Paulo Emílio, onde eu, chegando, foi eu e o Heraldo daqui, que era um meia que jogava no São Paulo. E eu vi lá o time muito jovem, né? Muitos garotos subindo da base para fazer aquele time. Se eu não me engano, estava eu, o Simval chegou depois, o China já estava também, tinha jogado, jogou no Grêmio, jogou em outras várias equipes, né? Carlão, entre outros, né? Alessio, entre outros jogadores. E foi muito bom, nós conseguimos uma boa classificação naquele campeonato, onde eu consegui fazer bastante gol no Campeonato Carioca. E no meio do ano terminou o contrato, onde eu renovei, e logo em seguida já veio já Conmebol e o Brasileiro, né? No Brasileiro, aquele ano nós não estávamos tão bem, porque é muita diferença, né? De um clube grande para o outro. O Botafogo com salários atrasados, com algumas pendências financeiras, não pôde contratar, né? Onde veio alguns outros jogadores, aí chegou o Simval, aí chegou outros jogadores aí que nos ajudaram essa conquista da Conmebol. Eliel, e no cenário atual, você, assim, os clubes que você mais se destacou pela tua história foram realmente São Paulo e Botafogo. E a gente olha hoje no cenário atual, São Paulo a passos largos aí para ser campeão brasileiro, deu uma rateada aí, perdeu para o Bragantino feio, mas tem uma gordura grande, o time está certinho, está encaixado, aconteceu aquele vacilo, mas eu acredito, sou flamenguista, mas acredito que o São Paulo vai ser campeão brasileiro. E a gente olha para o outro lado, Botafogo, e ver o Botafogo lá na zona do rebaixamento, o Botafogo estão dando aí números de 1 bilhão em dívidas, mais da metade disso com tributos e outros com jogadores e tantas situações que levaram o clube a chegar a essa situação financeira. A gente fala de 1 bilhão, valores para a sociedade brasileira, que a gente fala de salário mínimo que o trabalhador é comum, 1 bilhão, não é 1 bilhão, 1 bilhão, números absurdos. Mas aí como é que você vê no cenário atual? Você olha, bom, eu brilhei no São Paulo, brilhei no Botafogo, eu vejo um tá lá na ponta para ser campeão, pode não ser, mas está com grande chance, e o outro numa situação muito difícil para fugir do rebaixamento. Como é que você analisa esse cenário aí, desses dois clubes que foram tão importantes na tua vida? Roberto, eu vejo com muita tristeza o lado do Botafogo nesse momento, já que o futebol hoje em dia
muitas empresas, muito dinheiro que entra, é jogador muito caro, um absurdo que pagam para jogadores. Uma dívida dessa é um absurdo os dirigentes deixar um clube nessa situação. E o lado do São Paulo, acho que acertou ali, colocando o Luan ali, o time é o mesmo, o Luan que não estava jogando, o Luan entrou no time ali, acertou o meio de campo do São Paulo cresceu bastante, tanto é visto que nesse jogo contra o Bragantino, o Luan estava suspenso e deu no que deu, ele estava vindo numa sequência boa, deve voltar agora domingo, mas do lado do Botafogo muito triste, né? Triste de ver, tô torcendo para que não caia, a gente sabe que é muito difícil, mas a minha torcida é para que não caia, o Botafogo é um time grande, é um time que tem que estar na ponta, e, infelizmente, é o que eu costumo falar pro pessoal, né? Essa Lei Pelé, ela veio de uma forma, ele teve uma intenção de ajudar os jogadores de futebol e, ao mesmo tempo, acabou atrapalhando, né? Eu vejo da seguinte forma, porque a ajuda era de que o clube não ficasse sendo dono do jogador, que o jogador também tivesse o lado livre de escolher aonde ele quer jogar, terminou o contrato. Então, onde entrou muitos empresários pedindo um absurdo para os clubes. Hoje em dia o jogador faz contrato de 2 anos, 3 anos, acabou o contrato, ele está livre, não tem nada com o clube. Então, por isso que se você vê mesmo vários jogadores aí são contratados por time grande, ganhando um absurdo e não tem motivação de jogar, porque ele sabe que o contrato dele está ali, está vigente. Se rescindir o contrato, ele recebe mais não sei quantos milhões. Então, desmotivou muito. Por isso que o futebol brasileiro está nessa situação e vai ser muito difícil aí. Eu acho, na minha opinião, que deveriam ver que órgão, quem que é, se é o Pelé mesmo, para reaver essa lei Pelé, porque está passando o poder para muitos empresários e eles estão acabando com o futebol. Essa é a minha visão. Perfeito. Mandar um abraço aqui para o pessoal que está entrando também. Além do Celso, Nelson Dantas, meu irmão, está lá no Rio Grande do Norte. Obrigado, Nelson. Um abraço. O professor Neudimar Mazinho, radialista aqui do Rio. E o Clairton diz boa noite, um ótimo programa e grande Eliel. Manda um abraço. Maravilha. Eliel, a gente que fala de futebol, você jogou por tanto tempo, teve uma carreira tão vencedora, graças a Deus. A gente vê que o clube está numa situação difícil. Um exemplo, está lá com uma dívida de 700 milhões. Aí entra uma nova diretoria. Em vez de reduzir essa dívida, acho que os caras deveriam ser processados, assinar um termo antes de assumir o clube, que você tem que ser gestor. Você não pode aumentar essa dívida. Ó, tá aqui, infelizmente já tivemos aí várias administrações ruins e estamos aqui com 1 bilhão, que seja 1 bilhão Botafogo. Mas que a nova diretoria, quando assumisse, tivesse um contrato com o clube, com os torcedores, que ficasse uma coisa muito clara, você não pode, na sua gestão, você não pode entregar acima do que está, você tem que reduzir ou pelo menos manter. O que você passar dessa dívida, você vai assumir, vai ter que reembolsar o clube. Porque cada vez mais a gente vê, entra um presidente, o clube deve X, aí ele sai, é X e mais Y, aí entra um outro, não, agora vai dar um jeito. Mas aí cada nova diretoria vai aumentando a dívida e vai deixando o clube. Quem fica é o clube, quem sofre é o clube, quem sofre são os torcedores. Então, eu acredito que deveria ter uma lei de responsabilidade para os presidentes, para as diretorias que assumem. Amigo, você não é um profissional? Olha só, você está pegando aqui, você está se capacitando, se candidatando a administrar o clube. Então, você vai ter que ter responsabilidade. Você não pode simplesmente, porque, como você falou, são acordos com empresários, acordos com jogadores, presidentes que ficam milionários através dos clubes, e quem fica com a bomba? Quem fica com o problema? O clube, porque o presidente passa, mas o clube está lá e as contas permanecem. Você não acredita, assim, eu estou te perguntando, tá? É uma opinião minha, mas eu queria que você fizesse uma colocação. Esses caras não teriam que ser responsabilizados criminalmente caso aumentassem as dívidas dos clubes? Roberto, através da sua opinião, eu concordo plenamente, porque acabaram com a Portuguesa de Esporte aqui em São Paulo dessa forma. A Portuguesa de São Paulo aqui foi vice-campeã brasileira contra o Grêmio, teve seus momentos lá no auge, e hoje em dia praticamente já está inexistente no futebol. Infelizmente, depende de gestão para gestão. Tem gestão que levanta e tem gestão que aumenta a dívida, ou pega mais um pouco e sai e deixa a dívida na mão do outro, e vai só aumentando, né, como você mesmo frisou. Eu também sou de acordo que deveria ter um termo, deveria ter um contrato com esse gestor, de que essa dívida aqui, ela só pode se baixar, não pode aumentar. Na saída dele, que venha ele reembolsar. Eu também estou de acordo a isso aí.
Agora, o que nós temos que ver bem é que precisa do futebol, precisa de pessoas muito sérias. O futebol é coisa muito séria, envolve muitas coisas, muita gente, né? Envolve muita gente. Mas Tem dinheiro, e tem dinheiro de todo lado, Roberto. Tem dinheiro de todo lado. É televisão, é marketing, tem dinheiro, tem dinheiro. Então, eu acho que isso aí é devido muito à gestão no momento. A gestão. O São Paulo estava capenga até agora. O São Paulo, como modelo de clube, que todo mundo sabia, hoje já não é mais isso. Devido às gestões que teve aí, praticamente, São Paulo também está com a dívida, como todos os clubes. Não chega tanto, igual o Botafogo, mas também está com dívida. E é o pessoal entrando, fazendo dinheiro, vende jogador, põe o seu no bolso, acabou, entrega, acabou, e não faz mais parte. Então, assim, tanto do lado do gestor, como também dos jogadores. Jogador que vai só de passagem no clube, jogador que não tem amor ao clube, jogador que não tem amor à profissão. Porque eu vejo que o jogador, quando ele entra no campo, independentemente se o time que ele torce é esse ou não, ele é profissional. Ele tem que entrar lá dentro e procurar dar o seu melhor, ou até mais do que o melhor. É visto disso, Roberto, que em 93 a nossa equipe não era equipe tão forte, tá entendendo? Não tinha tão grandes jogadores de renome, e nós colocamos na cabeça. Claro que nós tivemos uma ajuda tremenda ali do Carlos Alberto Torres, que foi fundamental. O professor Ademar também nos ajudou muito na parte física, entre todos ali, né? Mas nós tivemos a consciência de que, rapaziada, vamos para cima. Vamos para cima que dá para gente, ó, vamos conseguir sim, vamos sim. Então era suada a camisa no treino, era suado no jogo, tá entendendo? Então, se a gente quiser conquistar alguma coisa, tem que ser dessa forma. E na gestão também. Na gestão também. Não adianta vir um dirigente do Corinthians para assumir o São Paulo. Não, não, tem que ser dali. O cara realmente tem que gostar daquilo ali. O cara realmente tem que ir procurar resolver. Ah, eu não vou resolver, mas pelo menos eu vou empatar. Vou deixar aqui, mas não vou levar nada. É o que você falou. A dívida está aqui, a dívida tem que ficar essa, não pode ser aumentada. Porque senão o clube acaba indo à falência e daqui a pouco não existe mais como está a portuguesa. eu vejo essa situação que já há muito tempo, você falou da portuguesa, eu estava falando em algumas entrevistas que a gente fez aí com o Moreno, com ex-jogadores do América do Rio, que era um time grande, considerado um time grande, e que hoje, infelizmente, vive na segunda divisão do futebol carioca. Está indo uma seletiva para tentar voltar para a primeira, mas na verdade não está ainda na primeira. Vai disputar uma seletiva para ver se chega realmente para disputar na primeira divisão. E o América, assim como a Portuguesa, clube tradicional. A gente viu também o Bangu aqui no Rio de Janeiro, Bangu vice-campeão brasileiro, perdeu para o Curitiba. Bangu e América, aqui do Rio, eram clubes respeitados. Hoje são considerados clubes pequenos, infelizmente, tradicionais, mas que não têm mais força, devido aí às várias e várias administrações que foram sucateando os clubes, sucateando-se de aproveitadores. E aí a gente vê quem sofre. É o torcedor, que é a paixão dele, né? E aí vê o seu clube. A gente vê o Campo Grande aqui do Rio também, estava na quarta divisão, agora está tentando subir aos poucos. Mas infelizmente, pessoas administram pensando no bolso e não realmente no clube. É muito triste mesmo. Deixa eu só seguir aqui, mandando um abraço aqui para o Batista Dantas, para o Marcos Fernandes, para o Giovanni, sejam todos bem-vindos. Mandem suas perguntas, façam seus comentários, interajam conosco. Marcos Fernandes, aqui uma boa noite. João Batista, boa noite. Gente, ó, não fica tímido não, aqui é ao vivo, o Eliel está aqui à nossa disposição, graças a Deus nos deu a honra de estar aqui conosco. Manda pergunta aí, ó, esse cracaço de bola. Eliel, depois de Botafogo e São Paulo, você já tinha ido para o Japão, mas você ainda joga em vários clubes. Nos fala aí um pouco da tua carreira fora do Botafogo e São Paulo, títulos que você ganhou, artilharias, se deu para ganhar muito dinheiro naquela época, se recebeu, se os clubes ficaram te devendo. A casa é sua, vamos conversar. Maravilha, Roberto. Então, quando eu saí do São Paulo, eu fui para o Japão. Aí do Japão eu voltei, fui para o Botafogo. Em 94 eu tive no primeiro semestre na Ponte Preta de Campinas. No outro semestre eu fui para o Alianza Lima no Peru. Nós fizemos um brilhante campeonato lá, classificamos o time para Libertadores, mas devido a outras propostas acabei vindo embora. Aí eu tive no Criciúma em 95 e 96. Em 97 eu passei no Araçatuba, aqui no Campeonato Paulista. Em 98 eu tive na Rússia. Em 99 eu passei na Coreia. Em 2000, Portuguesa Santista, Curitiba.
e fui para Portugal. Em 2001 eu voltei, fui para o Sport Recife. Em 2002 eu fui para o CSA. Em 2003 no Botafogo de Ribeirão Preto, onde eu joguei o Paulista. Tive também Rio do Sul, o Chulapa, o Serginho, meu amigão, um grande abraço a ele. E encerrei minha carreira no final de 93, quando terminou o Paulista. Eu estava já com 36 anos, onde eu decidi encerrar minha carreira. Não tive problema físico nem nada, foi mais em termos de condições também. E também alguns clubes também que eu passei também, devido à situação financeira também, aquele problema de pagar, teve alguns problemas desse aí, onde eu falei, não, acho que agora é a melhor hora. Sinto muita falta, é óbvio, da concentração, das brincadeiras, dos jogos, estádio lotado, isso aí, qualquer jogador, como que não falar que não sente falta, não é verdade. Mas consciente, não, como já aconteceu com alguns já, em ficar deprimido por causa da carreira, que já acabou, já parei. Não, para mim foi tranquilo nessa parte. Como eu te falei no começo da entrevista, eu agradeço a Deus e muito todas as oportunidades que Deus me deu, mesmo naqueles clubes que não pagaram. Também fiz grandes amigos, foi muito bacana, foi muito legal. E eu só agradeço a Deus por tudo. Certo. Tem aqui o Marco Fernandes, ele diz que meteu a bola embaixo das suas pernas. Verdade isso mesmo? Como é que foi essa situação aí? Marcos Fernandes. Marco Fernandes. Ele diz assim: Rapaz, eu joguei a bola debaixo das pernas dele, muitas. Você é atacante, atacante geralmente não toma muita caneta, né? Mas, Marco, explica. não. Às vezes, de repente, tem um codinome de jogador, né? E de repente, assim, como Marco Fernandes, você não está identificando de primeiro, mas daqui a pouco ele vai dizer aí, ele dá uma boa noite pro Paulão. Devem ser todos amigos aqui, mas vamos esperar ele dizer. Ele falou que deu uma caneta no Eliel. Ele botou bacana, eu já joguei a bola debaixo das pernas dele, é Marquinhos Wester. Ah, Wester. o Marquinhos, o Marcos. É o Marcos. Abração, irmão. Abraço. Mas deu Mas foi, caneta nada. mas foi no futebol profissional ou foi nos amigos? Não, lá na chácara dele. Tem uma chácara lá perto da dele lá e a gente fazia uns joguinhos lá. Mas deu caneta nada. Eu driblava ele descendo na porrada, Roberto. Ele batia pra caramba. Tá certo. Maravilha, Marcos, seja bem-vindo. É isso aí, vamos deixar a live descontraída, vamos tocar o barco. Interajam, mandem suas perguntas, façam seus comentários. Eliel, me diga uma coisa. A gente já falou nomes aqui consagrados, Cilinho, Tele Santana, Carlos Alberto Torres, nem se fala. Na tua carreira, você teve muitos treinadores. Quais aqueles, eu sei que não foi um, mas quais aqueles que você considera que foram mais importantes para a tua carreira? Que de repente te orientaram, você ainda novo, de repente na base. Fala aí desses treinadores que você julga que realmente foram importantes na tua carreira. Porque também tem treinador que queima o jogador, né? Como tem jogador que queima o treinador. Mas quais aqueles que mais te ajudaram, te deram um toque, te auxiliaram? Roberto, na categoria de base de São Paulo eu tive vários, né? Tive o seu Firmo de Melo, que foi fundamental para o começo da minha carreira, que era treinador do infantil nosso, faleceu alguns anos atrás. Tem uma influência muito grande. Por um profissional auxilinho, né? Como eu classifico como o único técnico de futebol que eu trabalhei. Os outros foram ótimos treinadores, mas o auxiliar era técnico de futebol mesmo, cuidava da parte técnica. O Tele me ajudou e me ensinou muito a posicionar dentro da área, cabeceio, vários fundamentos também. Ajudou a mim, ao Cafu, o próprio Ronaldão, Júnior Baiano, quando foi do Flamengo para São Paulo. Ele ajudou várias pessoas, né? O Roberto Torres, que era um baita de um treinador, um ser humano fantástico. Paulo Emílio também foi muito bom para mim no começo, na minha chegada ao Botafogo. E entre outros, né? Mas fica guardado no meu coração todo o ensinamento que eles me deram, não só como jogador dentro de campo, mas como pessoa também. Me ajudaram muito, fora a minha família que me educou, que me deu totais condições para mim ser o homem que eu sou hoje.
Eu agradeço muito ao pessoal do São Paulo. Hoje nós temos um grupo também do São Paulo, né? Das três gerações. A gente se fala até hoje, 40 anos de amizade, a gente se fala até hoje, como tem um grupo do Botafogo também. Mas são pessoas muito importantes para mim que eu jamais vou esquecer na minha vida. Certo. E falando de treinador, você é ou pretende ser treinador de futebol? Não, Roberto, eu optei pela minha vida em, depois que eu parasse de jogar, eu não me envolver mais com futebol. Eu vou te falar o porquê. Porque o futebol ele é muito bom, é bacana para quem joga, conhece vários lugares, tem toda a mordomia que todo mundo sabe, mas é um meio bem sujo. É um meio sujo, onde eu, ao longo da minha carreira, aí, 20 e poucos anos de carreira, eu presenciei alguns momentos de sujeira, de coisa ruim mesmo. Então, eu não quis isso para minha vida, não. Não estou criticando quem está no futebol, ou exercendo como treinador, ou empresário, ou técnico de futebol, não, nada disso. É eu mesmo que não quis essa opção para minha vida e decidi tomar outro rumo na minha vida. Quando você jogava, a gente falou aí, o São Paulo, você chegou ali no São Paulo, você garoto, subiu e o time tinha vários craques. Isso era natural no Flamengo, no Vasco, no Botafogo, no Cruzeiro. A gente considera 12 ou 14 clubes grandes brasileiros, cada um tinha 4, 5 jogadores a nível de seleção brasileira. Hoje, a gente olha para os clubes, eu vejo muito o futebol, mas olha aqui para o futebol do Rio de Janeiro. Temos no Flamengo talvez 2 ou 3 com capacidade de seleção brasileira, no Botafogo, Vasco e Fluminense hoje não tem nenhum. Nenhum, essa é a verdade. A gente olha para um time do Corinthians, não tem nenhum. Não tem. Ou tem um ou outro, muito pouco. O que eu quero essa pergunta? Na sua época, o futebol brasileiro tinha muitas opções para o treinador convocar a seleção brasileira. Hoje é limitado e só praticamente aqueles jogadores que estão jogando lá fora. O futebol brasileiro, a gente comparando, ficou muito pobre, ficou muito, com relação a craques, a jogadores de alto nível, o Brasil tá muito fraquinho. Por que você que acompanha, que você joga, foi jogador tanto tempo, com certeza você é torcedor também, você acompanha futebol. Por que você acha que o futebol brasileiro ficou tão pobre de craques? Na tua época tinha tanto que a seleção brasileira, o treinador tinha dificuldade para montar uma seleção, porque tinha várias opções, hoje é escasso. Né? E nos clubes a gente vê isso aí, um futebol pobre, técnico, tático, um futebol brasileiro que vem aí a cada dia descendo o nível. Por que você acha que tem caído tanto, Eliel? Então, Roberto, como eu falei para você antes, essa Lei Pelé ela deu uma complicada até mesmo nesse ponto, né, que é o ponto principal do futebol brasileiro, está assim nesse momento, né? E já vem assim de algum tempo, né? Que essa Lei Pelé é vigorada há muitos anos, né? Eu consegui o meu passe, comprei meu passe quando eu fui para o Grupo Criciúma, em 96, na minha segunda passagem, consegui reunir o dinheiro e comprei o passe do clube. O clube também tinha o dinheiro para mim pagar, eu acabei comprando meu passe. Mas eu vejo dessa forma que essa Lei Pelé complicou bastante. Na nossa época, a gente ficava treinando antes e depois do treino. Então a gente treinava, a gente chegou no treino às 9 horas da manhã, a gente chegava às 8 horas. Se trocava, ia para o campo, começava a bater na bola, a perna que é deficiente, um do outro lado batia na bola, dominava. Hoje em dia já não, hoje em dia eu tenho amigos empresários, empresários a gente FIFA, não é empresários, é cara que tem um monte de jogador, em Bayern de Munique, um monte de clube, e a gente vê que o tratamento é totalmente diferente, porque os próprios empresários estão tratando os jogadores assim. Então o treinador hoje em dia, para falar com um jogador, ele tem que pensar 5.000 vezes em falar com o jogador. Se ele falar para o jogador, olha, você tem que treinar a sua perna direita que não está bem, o jogador olha para ele e faz de conta que ele nem falou. Pega as coisas, vai vestiário, põe seu Walkman no ouvido, pega o seu carrão e vai embora. Então, o que falta muito no futebol brasileiro, que tirou a essência do futebol, são todos esses detalhes que, juntando tudo, dá a qualidade do jogador. Se você pegar um jogador treinando a perna que tem problema na perna, não consegue chutar igual a outra. Outra, precisando cabecear mais, não estou cabeceando direito. Eu tenho que fazer. Se juntar tudo, o jogador ele vai ser bem melhor para ajudar o clube. Mas hoje em dia já não. De um tempo para cá, o que, que vem acontecendo? O treinador já falou, ó, tô colocando o jogador, trazendo o jogador, você não fala com ele e deixa ele em paz. Né? E assim que é. É visto disso, Roberto, com um exemplo maior, que eu até converso com meus amigos, que o Daniel Alves veio para São Paulo com uma exigência de ser meia.
Daniel Alves é um dos melhores laterais que tem, conseguiu 40 títulos pelo mundo. Então ele não pode chegar no São Paulo, a instituição São Paulo, ou Botafogo, ou Flamengo, ou Corinthians, ou eu quero jogar disso. Não, não, meu filho, peraí, você vai jogar na sua, ainda mais lá lidando com o Raí, meu amigo, o pessoal é meu amigo. Ou lidando com o Raí, com os caras, não, eu vou jogar, não, não, aqui não. Você vai jogar na sua posição é essa, você é o melhor do mundo, você vai ser contratado para isso. Agora, não você vir Exato. aqui com 36 anos e falar, não, você vai ser o meia, não, aí não. Não é ele que está dificultando tanto o trabalho do São Paulo, mas eu acredito, na minha opinião, que se ele está jogando de lateral e tem outro na posição dele, o São Paulo contrate outro, então, já que não tem lá, contrate outro. Mas que ele seja na posição dele. Eu acho que ele renderia muito mais e seria mais útil para o São Paulo. Então, o que acontece hoje em dia no futebol é isso. Os próprios empresários, eles estão impondo para o clube determinadas situações que os caras estão engolindo a goela abaixo. Ah, faz o contrato de 3 anos, 5 anos, acabou, quanto que é? Ah, é 500 mil, é 1 milhão, 800 mil. Ah, tem tanto, 3 anos, acabou. Se colocar você para jogar, legal. Se não, eu já estou vendo tudo para você. Então, tá assim, a Deus dará o futebol. Eu acredito e volto a falar para você que, na minha opinião, é através da Lei Pelé. Eu acho que quando a Lei Pelé for revista, porque a intenção dele foi maravilhosa, e não deixar o jogador escravo do clube, mas tem que ser revista. Porque não pode deixar o clube também nessa situação de o jogador jogar 2, 3 anos, é vendido, pega 10, 20, 30%, o resto vai para o empresário e para a família. Então, está usando o escudo do clube. Muitos jogadores não foram nem campeão nos clubes, já são vendidos para fora milhões. Então, a rapaziada não está tendo motivação de jogar, porque o dinheiro está falando muito alto. E esse dinheiro fala alto em 30%, 20% do futebol brasileiro, porque 70%, 80% ganha a minoria, ganha muito pouco. Então, acho que tem que ser revista essa Lei Pelé para o futebol brasileiro voltar até a essência que é, e todos os profissionais ter condições de cobrar o atleta pelo menos a corrigir o defeito dele, para ele poder entrar em campo e exercer a profissão. Porque a gente vê cruzamento errado, um monte de passe errado, um monte de coisa que está acontecendo no futebol que você mesmo citou. Há algum tempo atrás aí, a qualidade era outra, era muito jogo, um monte de time tinha um monte de jogador bom. Hoje em dia já é 2 ali, 3 aqui só. É isso que está complicando. Ok. Falando, a gente falou do empresário, de o treinador ter medo do jogador, essa é a realidade, porque é muito mais fácil mandar o treinador embora do que a diretoria assumir que fez uma contratação errada, né? Com É certeza. muito mais fácil. Ah, quem vai embora? O treinador. O jogador, mesmo que não está jogando bem, mas é a estrela, vai ficar porque foi um investimento muito alto, então acaba, o treinador, você falou, acaba ficando intimidado de chegar e tentar corrigir alguma coisa de um jogador, principalmente aqueles que já se consideram estrela. E hoje, ele é engraçado que os garotos da base, isso é um consenso com quase todas as pessoas que a gente fala aqui, o que acontece? O garoto com 16 anos que joga muita bola ali na base, ele já tem um contrato grande, com valores absurdos. Às vezes, ele tem um tratamento de estrela na base e quando ele chega no profissional, ele não consegue vingar. Aí o clube acaba tendo um contrato alto, não consegue vender aquele jogador, vai ter que segurar um tempo, porque foi aquele negócio, criar uma estrela antes do tempo. Lógico, tem um ou outro jogador que, né, com 13, 14 anos, que a gente já percebe, não, isso aí é um fenômeno. Mas hoje tem muitos fenômenos que, infelizmente, ainda não provaram isso tudo, mas está lá um garoto com 15, 16 anos e se sentindo uma estrela. E quando sobe, de repente o sucesso já foi para a cabeça, é aquela chuteira com 4 cores diferentes, é aquele cabelo para chamar atenção, que chama mais atenção do que o próprio futebol, mas ele já se sente um astro, e ele não quer aceitar as recomendações do treinador. Às vezes, até seria para o bem dele mesmo, para o bem dele, né? Como você falou, corrigir um cabeceio, um cruzamento, a forma de bater na bola, a forma de fazer uma marcação, não. Ele se acha já o astro e acaba indo contra o treinador. Isso, você está certíssimo. Você está conseguindo me ouvir direito? Porque o meu áudio aqui parece que está picotando. Está conseguindo me Não, ouvir? estou ouvindo. Aí quando você fala, aí eu vou comentar e corto um pouco você, mas eu estou ouvindo bem. Certo. Tem uma pergunta aqui que é a seguinte: a camisa amarelinha, né, que a gente fala, a seleção canarinho, é um patrimônio do povo, é um patrimônio, o torcedor pegava a seleção, acolhia, botava no braço, é aquela coisa carinhosa, gostosa, tempo de Copa do Mundo, as ruas se enfeitavam todas,
era maravilhosa, era um clima muito diferente. Nas últimas Copas não tivemos isso, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Pouquíssimas movimentações, muito poucas, pouquíssimas. E isso eu vou colocar para que você comente, para que você faça as suas considerações. Eu acredito que a seleção brasileira ser convocada para satisfazer os desejos de empresários acaba afastando o torcedor da seleção. Acho que a culpa é da CBF, que permite isso. O treinador da seleção é pressionado a fazer convocações não daqueles melhores jogadores, o que a torcida queria, mas aquele jogador de empresário, aquele jogador que vai trazer mídia, que vai trazer retorno para a CBF. E isso acaba distanciando o torcedor da seleção brasileira. Estou errado? Você vê mais ou menos assim? Eu queria a tua opinião. É uma situação complicada que a gente vem vivendo aí já há muito tempo. Visto disso que se a gente pegar anos anteriores, Copas anteriores, a maioria dos jogadores era todo do Brasil, são jogadores que atuavam aqui no Brasil, todos nós sabemos disso. E depois de um certo tempo para cá, eu também acredito nessa possibilidade de empresários comandando a CBF, treinador, para colocar determinado jogador. Porque é claro que todo mundo tem seu espaço, todo mundo merece o seu espaço, mas se você está disputando o campeonato aqui no seu país, se você está apontando, está sendo os melhores aqui no seu país, por que pegar o lá de fora? Ah, o de fora lá tá bem, tá o time, pô, legal. Mas então daqui não tem valor só lá de fora. Então daqui não é capaz de ganhar uma Copa, tem que ser o lá de fora. Eu vejo com muita diferença isso aí. E volto a falar, nas Copas anteriores não tinham tantos jogadores de fora. Se você pegar aí 90 para trás, 94 também, ali já saiu alguns, mas eu vejo dessa forma, que a maioria dos jogadores da seleção brasileira são todos jogadores de fora, jogadores, alguns que nem nunca jogaram no Brasil, só jogou só no exterior e já veio direto para a seleção. Aqui no Brasil, não estou criticando, mas ninguém ouviu falar do Hulk, Davi Luiz, Ricardinho, entre outros, Hermínio. Nós nunca ouvi falar. Se perguntar para todo brasileiro aqui, não. Mas alguma coisa há para que isso aconteça. Então, eu não sei, será que hoje no futebol brasileiro, um Gabigol, um Pedro, até próprio um Brenner do São Paulo, o Luciano que está fazendo gol, ou outro está se destacando, será que não tem condições de estar uma Copa do Mundo, ir para a seleção brasileira e ver qual é o desempenho? Eu não sei, eu vejo também dessa forma que há uma influência muito grande aí de empresários perante a CBF e CBF com o treinador. Um jogador que eu gosto muito, pela garra, é o Marinho. Eu acho que ele precisava ser testado na seleção brasileira. Com certeza. Se vai dar certo, o futuro diria. Mas o cara é o craque do Campeonato Brasileiro, joga com raça, vibra. E não é só isso, faz gols, é importante para o time. É a torcida, ele tem o carinho da torcida. Aí, como você falou, convoca um jogador que nunca jogou num clube do Brasil. Ou, um exemplo, Felipe Coutinho, começou no Vasco, foi embora garoto. O Vinícius Júnior do Flamengo não é ídolo do Flamengo, foi embora garoto. Sabe, ficou um ano no Flamengo, foi embora. Esse Renier, garoto da base, subiu, foi campeão com o Flamengo, foi embora. Então, os garotos que fazem a carreira lá fora, eles não são ídolos da torcida brasileira. Eles não criam vínculo aqui. E aí, vai para a seleção, realmente, o torcedor não tem aquela identidade, aquela identificação. Eu acho, sinceramente, que o treinador, ele deveria ter liberdade para convocar os melhores, e aqueles, como você falou, está se destacando no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é um campeonato dificílimo, cara. A gente pega o Campeonato Espanhol, tem 3 times lá grandes. A gente pega o Campeonato Italiano, tem 3 ou 4 que vão brigar. A gente pega o Campeonato Inglês, agora tem lá uns 5 ou 6. Pega o Alemão, só tem praticamente o Bayern. O Campeonato Brasileiro, a gente sabe que aqui tem no mínimo 12 times grandes. Estão vivendo uma fase que não é das melhores? Sim, lógico, financeiramente e tal, mas a gente tem tradição, camisa, que tem peso, que tem torcida de massa. E aí, você falou, fulano daqui, fulano dali, que a gente não sabe quem é. Pergunta hoje a um torcedor apaixonado aqui pelo futebol do Brasil, quem é a seleção brasileira titular? Quem são os laterais titulares da seleção brasileira?
Sério? Não, a gente não sabe. Ah, Danilo, tal, o Lodge surgiu agora. Não sabe, é uma coisa que realmente afastou o torcedor da seleção brasileira. Isso eu que sou apaixonado por futebol e pela seleção, já chorei muito com a seleção brasileira, infelizmente eu fico triste com isso. O Canindé está aqui conosco, diz que realmente o Marinho, ele fala parabéns pela live, estamos falando a pura verdade. Isso aí, Canindé, vem conosco, mandem suas perguntas, interajam, a casa é de vocês. E aqui o Vandeco Sena também dá boa noite. Sejam todos parceiro. muito, muito bem-vindos. Então, a gente está falando da seleção brasileira, e eu vou fazer uma pergunta com relação ao futebol de base do Brasil, porque a gente sabe que é a base que dá as diretrizes para o jogador, né? Como é que você vê o futebol de base e a importância de os treinadores da base serem ex-jogadores de futebol? Você vê que é importante, não é tão relevante isso? E como é que você vê o futebol de base do Brasil de um modo geral, Eliel? Então, Roberto, como eu te falei, eu não me envolvo mais nesse meio de futebol, mas tenho amigos também que são treinadores de base, da base, são empresários, treinadores de time profissionais. Eu vejo da seguinte forma, que até mesmo na base é totalmente diferente da época, né? Porque a gente tinha interesse, tinha vontade, a gente ia treinar, ia jogar como se fosse comer um prato de comida. Era um negócio fantástico. A gente ganhava dinheiro de passagem de ônibus para ir e voltar. Tinha que voltar correndo do treino para a tarde para vir para a escola, para poder estudar. Tá entendendo? Que a gente era obrigado a ter notas boas, estudar e treinar e jogar bem. Hoje em dia já não. Hoje em dia eu converso, principalmente com o pessoal de São Paulo. Ali você vê garoto de sub-16, sub-17, sub-20. 20 mil reais por mês. Os moleques chegam com uns carros importados, tá entendendo? Então já vem de lá da base, já vem esse costume até chegar no profissional. Não são jogadores profissionais agora que estão, não, já vem de lá de trás. Que é onde até o treinador de lá vai pedir uma exigência para o jogador da base fazer determinada coisa que é dificuldade para ele, e não faz, não quer saber, qualquer coisa me manda embora. Hoje mesmo no São Paulo tem jogador lá que é sub-18, sub-17, que está ganhando 30 mil reais, fez contrato de 5 anos. Aí você coloca 5 anos vezes 30 mil reais. Que motivação tem desse garoto chegar até o profissional, de ir para a seleção brasileira, de ganhar um título no clube que está com ele desde infantil? Então ele não tem motivação nenhuma. Ele vai estacionar ali, infantil, juvenil, júnior, vai estar ganhando bem, tem um baita de um alojamento, uma sofisticação tremenda, tudo moderno. Então, vou ter um contrato de 5 anos. Acabou, meu filho. Acabou. Você vai pegar 2,5 milhões, 3 milhões aí, vai estar na sua mão, você vai ver sua vida. Então, o futebol está dessa forma. Então, até mesmo da base, como até chegar no profissional, está difícil para os treinadores coordenar. Está difícil para os treinadores opinar. De falar assim, olha, eu quero que você faça isso. Porque até lá de baixo já tem empresário. Hoje em dia, o garoto de 10 anos de idade tem empresário. Isso é um absurdo. Hoje em dia, qualquer pai de família quer colocar o filho para treinar, para jogar bola. Ou você vai jogar, leva para o São Paulo, leva para o Flamengo, leva para o Botafogo, para o Corinthians, qualquer clube. Então já é uma questão de obrigação, porque até então era coisa de maloqueiro o futebol, né? Futebol, quem jogasse futebol, vai jogar futebol. Muitos pais, eu conheço vários amigos que os pais deles que eu conheci alguns, de falar, não, filho, tem que trabalhar, negócio de jogar bola, não. Então não era visto como é hoje, no certo tempo para cá. Então, hoje é a parte lucrativa, é um lado financeiro que vai resolver a vida de qualquer um. Tudo isso, a minha opinião, eu levo que é através do empresário. Na hora que entrou o empresário no meio, virou tudo isso. É lógico que a profissão dos caras é bacana, tem que ter um empresário, uma pessoa vai tomar conta disso, daquilo, é bacana. Não estou falando que não tenha que ter. Eu não estou criticando nenhuma profissão, nem outra. Mas tudo no devido lugar. Acho que tem que ter a proteção do clube, sim. O clube vai contratar um jogador durante 3 anos. Ó, tá legal, ele vai vir aqui, vai fazer isso, isso. Dele sendo vendido, então vai ser tanto por cento para o clube, tanto por cento para vocês. Não pode ser a maioria para vocês, a maioria para o clube. O clube não pode ficar com a minoria. Ou que seja igual, ou que seja mais para o clube. Eu penso dessa forma. Não estou criticando a carreira de cada um. Cada um optou pela sua vida, Deus abençoe, não tem problema. Estou falando da minha opinião, de que eu pensaria dessa forma, que tinha que ser mais para o clube e menos para o empresário.
o jogador teria a participação dele, com certeza, não seria esse absurdo que é, porque estão ganhando um absurdo. Eu quero ver até quando o futebol vai aguentar isso aí, porque as empresas vão aguentar. Porque, Roberto, do jeito que está o futebol brasileiro, a tendência é cair mais a qualidade. Vai chegar mais 2, 3 Copas do Mundo aí, é capaz do Brasil nem se classificar. De tão tamanho que vai cair a qualidade técnica, devido a esse tipo de problema. Então, eu acho que está na hora de todos que organizam o futebol, que faz o futebol, parar e raciocinar. Ou vamos chamar o Pelé aqui, o Pelé está vivo ainda, graças a Deus, vamos chamar o Pelé aqui, Pelé, nós vamos revisar aqui o que você fez, foi boa intenção, mas nós temos que mudar, porque senão o futebol não vai acabar. Vai chegar uma hora Verdade. vai ficar tão feio, Roberto, tão feio que a torcida nem vai mais. Como você falou, o povo brasileiro já está descrente da seleção. Já está descrente, não quer mais saber da seleção, porque é tanto jogador de fora e ninguém sabe o nome. Aí vem aqui, joga aqui no Brasil a Copa do Mundo, perde 7-1. Então não tem cabimento. Então é daí para piorar. Eu não vejo melhora. Se continuar dessas condições, eu volto a falar, tem muito bons jogadores aqui dentro, muitos, muitos. Tem craques de bola aqui dentro do Brasil, só que tem que reaver esse fato para que realmente o povo brasileiro volte a acreditar, para que os próprios clubes realmente possam investir e saber que vai ter uma participação, e essa participação também dos gestores, é como você frisou no começo, que tem que ter uma cláusula ali, você não pode entregar o clube defasado, mais defasado do que já está. É daqui para baixo, daqui para cima, você que vai assumir, você que vai pagar. Eu também sou dessa opinião. Ok, fala só um pouquinho do pessoal aqui. O Canindé deu parabéns pela live e diz que é pura verdade o que você está falando. O Marco Fernandes, ele está brincando aqui, ele fala que o teu cabelo está ficando, você está ficando velhinho porque o teu cabelo está com reflexo. Ô, Marco, o meu telhado já foi, Marco, acho que você está falando é de mim, mas tudo bem. Você é amigo do Eliel, mas tudo bem. O dele é todo grisalho, Roberto. O dele parece uma neve. Não sei o que ele está falando do meu. E aí o Ailton Ribeiro diz aqui, bom, futebol realmente virou um jogo de mega sena, o pessoal joga por dinheiro. Verdade, Ailton, obrigado pela participação. Infelizmente é assim. Falando em dinheiro, vou emendar uma pergunta aí. Eu li lá, estava pesquisando um pouquinho para a gente fazer uma live, eu li que alguns clubes tinham ficado devendo, que a gente chama de calote. O pessoal te pagou ou ainda está nessa confusão aí para receber os atrasados aí, que já faz um tempo aí essa reportagem, acho que foi 2005. Roberto, na verdade eu não tive muitos clubes, não. Aqui no Brasil eu joguei em 13 clubes, teve 3 clubes só que não me pagou. Naquela época a gente fazia o contrato direto, não tinha empresário, era cada jogador fazia o seu contrato. Então sempre o presidente dos clubes, olha, eu vou te pagar, quanto é que você quer ganhar? Um exemplo, 20 mil reais. Ah, tá legal, vou te pagar 20 mil reais, só que vou te pagar 5 na carteira e os 15 por fora. Então o clube deixava de pagar os 15, pagava um mês, aí deixava o outro sem pagar, o outro pagava. Então, você reivindicar na justiça, você ia ter só os 5 para pegar. Era só em cima dos 5. Os outros 15 você perdeu. Não tinha como você comprovar. Então eu tive isso aí, em uns 3 clubes eu tive, e aonde eu até deixei para lá. Eu não entrei na justiça, deixei para lá. Entrei contra o Sport Recife, que o Sport eu fui para lá sabendo, quando eu voltei de Portugal, eu fui para o Sport, e eu sabia que o Sport estava bem, a situação estava bem crítica lá. Que tinha passado o Leão, uma gestão anterior, o Leão, treinador, e o presidente lá contratou um monte de gente lá e acabou pegando o dinheiro dele, como fez Emil Pinheiro, investiu no Botafogo, pegou o dele e deixou o clube. Olha, eu investi, eu coloquei do meu, agora eu vou pegar e vocês aí se tocam, né? Então, eu não quis acionar a justiça, deixei para lá e minha vida seguiu sem problema nenhum. Tá certo. Você não é mais ligado ao futebol, mas se você hoje pudesse voltar no tempo, aquele garoto lá, Eliel, de 14 anos, faria tudo de novo e seria de novo jogador profissional? Sem dúvida nenhuma, Roberto, sem dúvida nenhuma. É uma coisa que já está no sangue, já. É uma coisa que, até hoje também, né? Nós temos aí a quarta Copa Eliel aqui no campo do Vila Isabel, né? Também para a quarta Copa Eliel já, uma homenagem que o pessoal fez em relação ao meu nome. Sou muito grato ao ex-presidente Macaco, né? Agora é o César, o presidente. E amanhã também estarei na Praia Grande, aqui em Santos. Vai ter a inauguração do campo lá, 13 de maio. Vou estar lá com o pessoal lá, o pessoal da época, até um pouco outra geração anterior à minha, Rosemiro,
tá? Meu amigo Cid vai estar, entre outros, Cid ponto esquerda de São Paulo. E vou estar lá com o pessoal lá também, vendo eles lá e participando, mas a minha vida é o futebol, não tem jeito. Maravilha. Mandar um beijo para minha irmã Fátima Dantas. Eu sou lá do Rio Grande do Norte, moro aqui no Rio de Teimoso. Vim para cá tentar ser jogador de futebol, não consegui. Fui trabalhar com vendas, trabalho até hoje com vendas, aí fiz jornalismo, não consegui entrar para o ramo de jornalismo, aí a internet me deu essa oportunidade de estar falando com craques, falando com você, falei com o Sandrinho Silva, virou meu amigo Sandrinho Silva, hoje ele não está participando aqui com a gente, mas virou meu amigo do peito, quero mandar um abraço para ele, aqui com o Edu Coimbra, Duílio, pô, jogadores que eu vi, que eu admirava, eu lembro, eu lembro que é Eliel e Elivelton, Isso. eram contemporâneos, e eu morava no Rio Grande do Norte, e eu ficava vendo o Globo Esporte e via os seus gols, eu falava, cara, que legal, ele é o Elivelto, era uma safra maravilhosa, na época que eu via o futebol, era maravilhosa. Então, e hoje eu tenho... Era quase, Roberto, quase uma dupla sertaneja, ele é o Elivelton. E hoje eu estou tendo o prazer de falar assim, frente a frente, maravilhoso. Muito obrigado mesmo. Me diga uma coisa, você era mais descontraído ou você era aquele jogador mais carrancudo, mais sério? Conta aí, tem caos engraçado que você viveu no vestiário ou num voo que o avião deu medo em vocês? Alguma situação engraçada que você possa contar para a gente? Roberto, vou te falar uma coisa, meu amigo. Durante esses anos todos de carreira, teve várias situações inusitadas, assim, de muito engraçado e até mesmo de perigosa, né? De perigosa, nós passamos no São Paulo, nós fomos fazer a pré-temporada em Foz do Iguaçu, só que antes nós paramos em Cascavel. Ficamos uma semana em Cascavel, depois dali tinha que ir para Foz do Iguaçu. E nós pegamos um avião, o avião era pequenininho, não era um avião grande. Era um avião para 30 pessoas, 35 pessoas. E esse avião, na hora que ele decolou, chegou a uma certa altura lá que ele perdeu o contato, né, com a torre lá embaixo, devido a um raio que caiu no radar. Então, tá eu, Ivan Rocha, do meu lado aqui, todo mundo espalhado, Raí, Bernardo, Zete, Leonardo, todo mundo espalhado dentro do avião. E o Tele tá lá na primeira poltrona com o jornal na mão. Isso eu não me esqueço nunca mais, né? O Tele tá lá com o jornal na mão, e esse avião começou a descer e subir. Ele pedia força, descia 100 metros, 200 metros, todo mundo segurando na cadeira, aquele frio na barriga. E o Ivan quando ele começou a balançar, o Ivan falou para mim, falou, irmão, vai cair. Aí eu falei, cai nada. Isso aqui é uma lombada só, tá passando por uma lombada, eu falei para ele. Aí ele falou, meu, vai cair. Quando ele desceu mais ou menos uns 300 metros direto, aí eu segurei na cadeira, eu falei, meu Deus do céu, será que vai cair? E eu olhei para frente, Roberto, e eu vi o Tele na mesma posição e lendo o jornal. Sentado e vendo o jornal, assim, totalmente, parece que não estava acontecendo nada. E ele lendo o jornal. E daqui a pouco, desce, sobe, começou uma choradeira dentro do avião. O povo, meu, vai cair, nós vamos morrer, nós vamos morrer, nós vamos morrer. Olhei do lado, aí o Bernardo, um negãozão, 2 metros de altura, uma choradeira danada. Falei, meu Deus, vai cair esse negócio. E teve o controle ali e nós conseguimos aterrissar. Quando aterrissou, nós descemos, todo mundo correndo, aquelas escadas, descemos correndo. O Raí beijou o chão. Na hora que parou do lado da escada, o Raí beijou o chão. O Tele desceu, olhou pro comandante e falou, pô, meu irmão, pô, você tá de brincadeira, né? Você tem que pilotar isso direito, assustou todo mundo. Aí ele falou, não, seu Tele, aqui perdeu o radar, perdeu o contato, tomamos um raio aqui no radar e perdemos o contato. Aí ele falou, pô, por que você não avisou todo mundo lá dentro, então? Então, é algumas coisas que nós passamos por aí, cara. Sensacional. Assim, eu sei que na carreira de jogador, no vestiário, né, concentração tem sempre... e tem amizade, tem tretas, tem traíras, tem amigos, tem... Por exemplo, o Sandrinho Silva diz que foi ele que consagrou você, né? Aquele cruzamento lá, eu consagrei o Eliel no Botafogo. Mas sensacional essa aí do avião, sensacional. Eliel, a gente está chegando aí já para o fim da nossa live.
Tem algum assunto aí que você queira falar, que você lembrou, eu não botei na pauta, tem alguma coisa que você queira falar? Fica à vontade, aí a casa é sua. Pô, Roberto, eu agradeço imensamente o convite. Ter participado com você já, com o Sandro Silva, com o pessoal em uma outra live. Quando você me convidou dessa vez agora, achei muito bacana. Bom, me dispus a participar, porque é muito legal bater um papo com você. Pessoa inteligente, pessoa que faz pergunta, colocações, tem uma opinião bem formada a respeito do assunto futebol. E para mim é um prazer estar falando com você. Eu espero que a gente participe, a gente faça mais lives aí. E pode contar comigo sempre. Agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus por estarmos aqui, ter passado esse ano que passou aí tão difícil, né? Temos uma expectativa dessa melhora aí, que esse vírus sair nessa vacina, né? Quem quiser tomar vacina, cada um sabe que é da vida, mas saindo a vacina, de repente pode proteger algumas pessoas aí que irão tomar. Mas eu agradeço a Deus muito pela família que eu tenho, pelos amigos que eu tenho, amigos que eu fiz. Alguns já se foram já, tá guardado no coração, na lembrança. Mas eu agradeço a Deus por tudo mesmo que tem feito na minha vida até o presente momento. E agradeço a Deus de estar participando dessa live, falar dos meus amigos aí, só coisas boas. Show de bola. Me diga uma coisa, inclusive eu estou com um garoto aqui, ele é meu sobrinho, está tentando ser jogador de futebol, é atacante também, o João Pedro está participando aqui. Qual o recado, não só para ele, mas para a garotada que pretende ser jogador de futebol? Qual o recado que você daria? Porque a gente sabe, Léo, que o futebol tem um lado bonito de ser famoso, de ganhar dinheiro, de dar entrevista, ser cobiçado pelas mulheres, ser convidado para todas as festas, baladas e tal, tal. Mas tem lesões, tem calote, tem a dificuldade de ficar longe da família. Então tem o glamour, mas tem lá os seus dissabores. Qual o recado que você daria aí para a garotada que pretende ser jogador de futebol? É como você falou, né? É uma carreira muito bonita, uma carreira brilhante. Desde que você. Como é que é o nome dele? João Pedro. João Pedro. Então, João Pedro, você se dedica. O futebol é uma ilusão, mas é uma ilusão que você pode conquistar, desde que você se determine, você faça por onde merecer chegar. Como é que nós fazemos isso? Nós temos que blindar primeiro a nossa família, respeitar pai e mãe, fugir totalmente de amizade, de influências ruins. Tudo que te oferecerem que for de ruim, você não aceita. Droga, bebida, isso é tudo é droga. Então, para a gente ter uma carreira legal, nós temos que, em primeiro lugar, ter vocação para aquilo, acordar cedo para treinar, sair depois do treino, deixar todo mundo embora e treinar, e se dedicar no treino como se fosse um jogo, porque treino, dizem que treino é treino, jogo é jogo. Não, se você não se dedicar no treino, você não joga. Então, você tem que se dedicar no treino para você ir bem no jogo. E em todos os jogos encarar como se fosse o último da sua vida. Todos os jogos. Ah, nós estamos classificados já, vai ter mais um jogo. Se você não encarar sério aquele jogo, você vai ter uma lesão, o outro jogador pode te irritar, você vai ser expulso e pode ter complicações. Então, é seriedade do começo ao fim. A carreira exige isso. Eu vejo, lamentavelmente, eu vejo alguns jogadores atuais ainda ganhando fortunas e fortunas, sabendo que depende do condicionamento físico, saindo na sexta-feira, assim que vai jogar no domingo, ou na quinta-feira dá tempo de recuperar para o domingo, vai dar agora, uma semana, duas, daqui a pouco não vai dar mais, aí vão rescindir o contrato. É por isso que eu falo, Roberto, porque eles não estão interessados nisso, eles não estão interessados nessa parte. Se rescindir meu contrato, me paga minha rescisão, pô, eu vou para lá, eu fiz 2 gols aqui, eu vou para lá, e o meu empresário me emprega lá. Então, para quem está começando a carreira, é como eu falo para meus sobrinhos, falo para meus filhos, tem que ter vocação, tem que se dedicar realmente, tem que procurar tirar todos os defeitos técnicos que um jogador pode ter. Ah, eu não estou batendo legal com a perna X. Ah, eu não estou cabeceando bem, eu não estou dominando legal. Se eu sou zagueiro, minha impulsão está muito abaixo, eu tenho que trabalhar a impulsão. É cada um procurar se dedicar naquilo que está sendo feito em relação à sua melhora. Aí vai ser um grande jogador, aí vai ser um grande homem para a sociedade, que eu falei já, tem que blindar a família. Blindando a família, nós vamos lá fora e a gente dá o respaldo. Se a família não tiver blindada, se a gente não respeitar pai e mãe, os irmãos, lá fora a gente vai sair fraco. Nós temos que sair lá fora forte.
blinda a família e vai e encara o que você realmente quer. Eu quero ser jogador de futebol. Vai, encara que tem tudo para ser. Show de bola. Você foi craque nos gramados e é craque na vida. Você fala muito bem, se expressa muito bem, conhece de futebol, conhece de vida. Muito legal a live com você, muito legal mesmo. Show de bola, sensacional. A gente vai encerrar a live, depois a gente vai compartilhar lá no nosso canal dos Campos para Rede, no YouTube. Peço sempre a força das pessoas do nosso canal. A gente está começando, tem 4 meses a gente começou esse trabalho. Graças a Deus é muito prazeroso, porque eu estou falando, eu tenho a oportunidade de falar com pessoas que eu admirava pela televisão. Eu admirava você e tantos outros jogadores passaram por aqui, Carlos Alberto Lanceta, que é do atletismo, mestre consagrado, eu vi essas pessoas pela televisão. E hoje a internet está me propiciando isso, Deus está aqui lado a lado, batendo, como se a gente fosse amigos íntimos, conversando, jogando, aprendendo muito com vocês. Então, eu quero agradecer a Deus mesmo, agradecer a todos. E a gente vai, mais uma vez, compartilhar essa live lá no YouTube, fica lá disponível para quem quiser ver depois. Muita gente, sexta-feira, mesmo com a pandemia, eu sei que as pessoas estão vivendo, precisam viver, outras estão trabalhando, então não viram nossa live, mas eu quero te agradecer de coração, pedir a Deus que abençoe você e sua família. Quando vier aqui para o encontro no Rio, que geralmente vocês fazem do título 93, eu vou estar sabendo que o Santinho e tantos outros que ganharam a Conmebol, graças a Deus, estiveram aqui no canal. Espero te ver pessoalmente, te dar um abraço e agradecer pela força que você está dando para o nosso canal. De coração, que Deus te abençoe, obrigado pela live, obrigado pela sua participação, um grande abraço para você. E o João Pedro está agradecendo aqui pelas suas palavras, espero que ele engula essas palavras, que ele todo dia pense nessas palavras, porque é de um jogador consagrado. Então, que sirva de exemplo, que ele possa ir fazer, que Papai do Céu abençoe, né? Pelo menos está tentando que se dedique ao máximo, porque as tuas palavras, os teus ensinamentos, com certeza, têm grande valor. Então, Eliel, de coração, a você, e agradecer a todo mundo que interagiu conosco, as pessoas aqui participaram, deixaram aqui os comentários, agradecer a todos. Essa foi a primeira live do canal dos Campos para a Rede esse ano, você veio aqui para brilhantar, Papai do Céu abençoe o canal, mas abençoe a você e sua família. Muito obrigado, meu amigo. Valeu, Roberto. Eu sou um privilegiado de participar da primeira live do ano. Isso para mim é um privilégio. Logo em breve nós vamos conhecer pessoalmente, se Deus quiser. Deus vai permitir que a gente se encontre aí. Nesse final do ano passado, a pandemia, não pudemos nos encontrar, fazer o nosso reencontro lá dos ex-jogadores do Botafogo. Acredito que esse ano agora, com a vinda dessa vacina, vai dar uma relaxada, o povo vai melhorar, vai espantar um pouco desse vírus. É permanente, né? Mas vai melhorar a situação do país, em termos geral, de comércio, de tudo, e a gente possa cuidar das nossas famílias, dos nossos amigos. Se Deus quiser, nós vamos estar juntos aí. João Pedro, força, inteligência, chuteira no pé e vamos que vamos. Grande abraço, Roberto. Beijão, fica com Deus. Valeu, meus amigos. Obrigado a todos. Até a próxima live. Fiquem com Deus e tudo de bom. Um abraço.